Hoje é o último dia do Propostas para sua cidade aqui no Jornal da EPTV e para falar sobre todo o trabalho feito desde novembro do ano passado, a gente recebe aqui no estúdio o repórter que assumiu mesmo esse papel de fazer a ponte entre os moradores e o prefeito e os prefeitos, o André Gustavo. Obrigada, André, por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nessa época em que o país inteiro está em crise, tem alguma coisa que você percebeu em comum nas 16 cidades por onde você passou? Tem sim, muita coisa. Eu percebi que todas as cidades têm demandas em comum. Claro, desde melhoria nos serviços básicos de saúde, segurança e educação, mas também cobranças de coisas mais simples, como limpeza e recapeamento. Então ficou muito claro que em época de crise, a primeira coisa que os prefeitos cortam e cortaram foram isso, os cuidados com as praças, com os jardins, com o asfalto das ruas. Pois é, eu acho que quem está em casa vai concordar com você que percebe isso. A gente acaba percebendo, né? Mato alto, enfim, às vezes muita sujeira. Manutenção. Bom, você foi como um representante do povo, né, nesses dias. Como foi isso para você? Olha, foi um desafio enorme, assim, profissionalmente também, porque foi um trabalho que envolveu muita gente, durou muito tempo e estava baseado justamente nisso, na expectativa da população. Então, eu senti que eu não podia desapontar os moradores, né, que fizeram esses pedidos com tanta esperança deles serem atendidos. Então, a gente tem toda a cara também de cada cidade, então eu contei com a ajuda do Chico Scolano, cinegrafista, também do nosso auxiliar, o Kleber Neves, e a gente usou tecnologia de ponta, uma câmera super moderna que permitiu uma filmagem mais livre, mais solta, porque ela era de mão. A gente percebeu, ficou bonito. Exatamente. A gente trouxe, então, imagens diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver de cada cidade. Muito bom. Tá aí, foi esse o resultado, né? O registro dessas imagens, o registro desses pedidos levados até os prefeitos. Agora, como isso vai ajudar esses prefeitos a definirem as metas que, de fato, vão melhorar a qualidade de vida dos moradores? Sobre isso, eu converso com o coordenador do Centro de Estudos em Gestão e Políticas Públicas da USP, é o João Passador. Muito boa tarde. João, como vai ajudar? Olha, essência da gestão pública é, na verdade, esse compromisso ético com a população. Se tem uma característica fundamental, né, da atividade de administração no setor público, é justamente o servir ao povo, né? É esse povo que contribui com o erário público, com seus impostos, e espera a contrapartida do poder público. Ora, o melhor governante, portanto, é aquele que é o mais sensível a essas demandas a quem ele deve servir. Eu diria que o trabalho da imprensa, nesse caso, foi no seu índice mais nobre, né? Porque é justamente instruir, né? É um dos mecanismos possíveis, mas esse é muito importante para que esses prefeitos, de fato, cumpram a sua missão fundamental. E é, de certa forma, também um plano de metas, né? Um trabalho que na nossa região só existe em Ribeirão Preto e Jaboticabal. Essas cidades têm a obrigação de cumprir isso, esse plano de metas. Mas quando a cidade não tem esse portal da transparência, como acompanhar o trabalho das prefeituras? Olha, de modo geral, dentro do Pacto Federativo, talvez o espaço de relação pública mais acessível seja, de fato, o município. É no município que as pessoas conseguem acessar seus vereadores ou, eventualmente, encontrar o seu prefeito, que é muito mais difícil de acontecer com o governador e presidente da República, por exemplo. Sim. Então, os mecanismos são vários, né? Há entidades de representação de interesses vários, de categorias profissionais, de bairros na cidade, enfim. Mas a pauta hoje, a discussão fundamental hoje, com quem trabalha com gestão pública, é, de fato, o controle social. Então, os mecanismos são vários. Melhor a prefeitura que, de fato, facilita, é capaz de aladrilhar o caminho para essa relação mais próxima entre prefeituras e população. Até com ouvidoria, né? Com ouvidorias, por exemplo, né? Quer dizer, é o que se espera, de fato, para esses prefeitos novos e em função das demandas hoje da revisão institucional que o país está passando. Agora, a gente, justamente falando disso, né, de crise financeira, como é que uma prefeitura que herdou dívida enorme, herdou um montão de problema, pode fazer uma gestão, uma boa gestão? Olha, obviamente que essa também é uma característica típica da gestão, quer dizer, é a administração da escassez. E esse padrão ético de as escolhas do que eu vou priorizar em detrimento de outras coisas é que vai definir, de fato, esse caráter mais público ou não, né? Não deveria existir esse conflito, mas com frequência acontece entre a perspectiva da gestão privada e do caráter público do seu objetivo finalístico. Então, como é que você percebe isso? Como é que você define essa lista e essa escala de prioridades? Ouvindo a população. E quais devem ser as principais políticas públicas de uma boa gestão?
Olha, é função primordial do Estado, de fato, atender às suas áreas que são fundamentalmente de caráter público. São sempre os campeões da lista, educação, saúde, mais especificamente no caso dos municípios, as áreas de uso coletivo, né? Então, vias, espaços coletivos, praças, essas coisas que a Prefeitura, de fato, pode atender a população de maneira mais específica. João, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da IPTV. Eu que agradeço a sua disposição. Luciele, é com você. André Gustavo, professor João Passador, agradeço muito também a contribuição de vocês aqui no jornal e, claro, para todos os moradores dessas cidades. Obrigada mesmo. Um prazer. Bom, e desde o início de janeiro você acompanhou, então, a entrevista dos prefeitos falando sobre as principais reclamações em cada cidade. Mas nas reportagens, a gente selecionava alguns trechos, né, das entrevistas. Claro, não tinha tempo para tudo. Muita informação. Muita informação. Então, se você quiser assistir todo o papo do André Gustavo com os prefeitos, com esses 16 prefeitos, mesmo aquilo que não foi ao ar, é só entrar na nossa página g1.com.br/Ribeirão.